Marcela, para você, leitor do Comum, hoje no Comum Entrevista, a gente conversa com Marcelo Generoso, presidente da Associação Nacional de Jornalismo Digital e empresário no ramo da comunicação. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo, estou à disposição. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre o seu início ali, ainda nos movimentos estudantis, na sua luta ali pela permanência da minha passagem, lá no início da trajetória, quando a gente normalmente conversa sobre Marcelo Generoso. Fala pra gente como foi esse início e, de repente, o saldo das suas lutas naquele momento. Bem, na verdade, assim, eu estudei no Colégio da Polícia Militar e lá eu exerci alguns cargos. Eu fui diretor cultural do Centro Acadêmico, fui vice-presidente do Centro Acadêmico Coronel Néper de Silveira Alencar e lá no Colégio da Polícia Militar do bairro de Petrópolis é onde começa realmente a minha trajetória. Saindo do Colégio da Polícia, eu ingressei no Partido da Frente Liberal no ano de 2000. Fui convidado por alguns amigos. Na verdade, eu fui convidado porque eu sempre gostei de política. Meu avô sempre foi envolvido em política. Meu avô, o seu Luiz Generoso, ele foi um dos fundadores do Arena, a Aliança Renovadora, no Estado. E assim, o Arena, anos depois, tornou-se PFL, que é o Partido da Frente Liberal, extinto, né, que agora é Democratas. E por eu gostar de política, alguns amigos sabiam e me convidaram para conhecer o PFL, a filosofia, e pegar alguns livros que eram gratuitos, me filiar. Acabou que eu me filiei, peguei alguns livros, conheci o professor Manuel do Carmo Chaves Neto, o ex-deputado Maneca, que era o presidente do partido, conheci o senador Bernardo Cabral, o ex-senador Bernardo Cabral, e acabou que eles me convidaram para ser o diretor cultural do PFL Jovem. Anos depois, eu fui convidado para ser o vice-presidente e, consequentemente, presidente em exercício do PFL Jovem. Nessa época, nos meados de março de 2002, começou novamente a questão da luta pela permanência da minha passagem. Naquela época haviam dois grupos, os alfredistas e os amazonistas. O grupo dos amazonistas liderados pelo presidente Nelson Azedo e pelo ex-vereador, hoje deputado estadual, Dr. Gomes, e os alfredistas liderados pelo Carijó e pelo ex-vereador Fabrício Lima. Então havia um confronto ali. Como nós estávamos começando, as informações que nos chegaram na época é que o Carijó queria acabar com a minha passagem. Acabou que a gente fez um movimento na frente da Câmara, com o trio elétrico, inclusive com a participação do PT, do PCdoB. Acabou que se juntou todo mundo. Como era o meu início, eu ainda não sabia muito sobre essa questão de direita e esquerda. Para mim, todos os partidos eram iguais, não tinha essa questão de era comunista, era e tal. Então, assim, eu fui conhecendo com o passar dos anos. E, na ocasião, eu discursei na tribuna da Câmara, que era na 7 de setembro, eu e o Marcelo Augusto, também. O Marcelo, ele era presidente do Grêmio Benjamin Constant, da escola, que também foi extinta, a Escola Estadual Benjamin Constant, uma das maiores escolas, ou uma das melhores escolas que a gente tinha ali no centro. Conheci o Marcelo Augusto do PFL, foi quando ele me convidou, junto com o grupo dele, o Mário Lúcio da UESA, conheci a UESA, conheci o Marcelo Maia também, que era da UESA. E a gente juntou um grupo e foi à Câmara tentar defender os interesses dos estudantes, porque, como eu disse, havia chegado a informação de que o Carijó queria acabar com a minha passagem. E após o nosso discurso, uma colega nossa, que hoje mora em Brasília, Rosane Neves, que era do PT, é do PT até hoje, disse, olha, o deputado Wallace quer falar contigo. Eu disse, tá, tudo bem. Eu fui no gabinete do Wallace Souza, falecido Wallace Souza, conversei com ele, e ele falou, olha, estão enganando vocês. Isso é política, querem destruir o Alfredo, querem prejudicar o Alfredo Nascimento. E o Carijó não quer acabar com a minha passagem. O Carijó quer acabar com a minha passagem em dinheiro. Quer se implementar em Manaus um sistema de bilhetagem de forma que o estudante não ande mais com moeda corrente, ou os ônibus parem de andar com muita moeda corrente para tentar frear os assaltos. A segurança pública do Estado enfrenta uma crise
E aí não tem mais como a gente controlar isso, a não ser diminuir o dinheiro dos ônibus. Naquela época até não era comum os jovens andar com celular no ônibus, era raro. Só quem tinha celular, quem tinha um dinheirinho e tal. Então assim, hoje não, hoje todo mundo tem celular e tal, mas naquela época não. Então assim, ele disse, vocês estão sendo enganados, o Carijó não quer acabar com a meia passagem. Conversamos com o Carijó, reunimos e tudo, ele explicou o projeto. E acabou que a gente percebeu realmente que a gente estava sendo enganado. O Carijó nos convidou para fazer parte do Conselho de Transporte. Eu, Mário Lúcio, Marcelo Maia, Edivar Pacheco, que faleceu de Covid, na primeira onda de Covid, Márcio Pinheiro dos Santos, Rosiane Neves, Eudson Pinheiro, enfim. Dessa turma toda, Marcelo Maia e Mário Lúcio não ficaram. Ficaram só eu, Marcelo Augusto, Rosiane, o Eudson, o Edivar, o Ivan Andrade, enfim. A gente compõe ali o Conselho Municipal de Transportes Públicos de forma gratuita. Para não dizer gratuita, nós recebemos um prolabore do Sinetran e um vale alimentação da MTU. Havia uma dotação orçamentária anual, que foi aprovada pela Câmara, mas que nunca chegou ao Conselho. Então, tipo assim, a gente fazia realmente porque a gente gostava. E aí eu passei, acho que uns 2 anos como secretário do Conselho Municipal de Transportes Públicos. E aí a gente fez várias intervenções. E aí chegou a bilhetagem eletrônica. A gente participou de todo o processo. Eu fui o relator do Passo a Fácil, fui escolhido na época pelas lideranças do movimento estudantil como relator do Passo a Fácil. Escolhemos a empresa que deveria operar. Só que assim, nós escolhemos a Tacom. Só que dias depois, descobriu-se que a Tacom ela não tinha condições de operar por algumas situações já enfrentadas em Recife. Recife já estava tendo muita reclamação. Então a gente teve que retroceder e aí ficou a cargo do Sinetran escolher a empresa. Então o Sinetran escolheu a Dataprom, em consonância com a Câmara, novamente, e com a Prefeitura de Manaus. Então a Dataprom veio, instalou o sistema, nós acompanhamos toda a instalação, os primeiros testes e tal, e deu certo. Ou seja, o estudante parou de andar ali com dinheiro. Não vou dizer que acabou o assalto, que o assalto tem até hoje. Mas naquela época deu uma reduzida. O início dessa política pública, né? Sim, o cara entrava no ônibus para roubar o cobrador. Ponto. Não tem dinheiro, vai roubar o quê? Então, assim, deu uma diminuída. E aí a gente conseguiu fazer com que isso fosse avançando, aí chegou o Passo a Passo Cidadão e tal. O Alfredo deixou, na época, a prefeitura para assumir o Ministério do Transporte e o Serafim Corrêa ganhou a eleição e assumiu como prefeito. Então o Serafim Corrêa foi que tocou o projeto do Passo a Fácil, aí ele criou aquela questão da passagem, acho que é temporal, que você tem 1 hora para de um coletivo para outro, você não precisa estar pagando a passagem, né? Tipo, desse nome paga um. Então isso foi um negócio muito bacana, que eu não sei porque acabou. Acho que gerou até uma economia para a pessoa que precisa andar de coletivo e tal. É bem mais restrito hoje. Sim. Aí, assim, o Serafim ele deixou um certo legado nessa parte do transporte público. Chegou a comprar ônibus novos na época e tal, enfim. Daí eu saí do Conselho de Transporte e me mergulhei na questão da comunicação. E eu fui na TV Rio Negro falar com o Duda Ramos. Eu já acompanhava o Duda, porque ele fazia a propaganda da Vida Prime e tal. Eu falei, Duda, tu fala sobre transporte público? Ele falou, rapaz, eu falo de tudo, eu não tenho restrição. A gente senta além quem tiver que sentar, se estiver errado. Eu fui ceder entrevista para ele na FM do Povo. Nessa época estava havendo muitas quedas de energia. Estava muito quente como está esse período. E assim, houve a queda de energia, eu não consegui concluir a entrevista. Aí voltei no dia seguinte, na terça.
De novo, outra queda de energia. E na quarta a gente conseguiu concluir. Aí ele pediu para voltar na quinta. Voltei na quinta. Aí na sexta terminou a entrevista, que nós falamos bastante sobre transporte público, sobre essa questão do passo a fácil, enfim. Ele falou assim, cara, tu já fez rádio? Eu falei, não. Nunca fez rádio, programa de rádio? Eu falei, não. Ele falou, mas tua voz é boa para rádio. Quer trabalhar comigo? Eu disse, rapaz, quero, tá rádio desempregado. Esse foi o seu início ali conhecendo a comunicação no ramo do jornalismo ali. Antes da gente prosseguir para a sua fase já na comunicação, eu gostaria de rapidamente a gente falar um pouquinho sobre a política aqui no estado. O senhor citou ainda há pouco ter conhecido a estrutura do prefeito Alfredo Nascimento, também conheceu a estrutura ali do prefeito Serafim Corrêa. Trazendo esse retrospecto para cá hoje, presidente, o que o senhor acredita que esses políticos, que esses gestores, políticos como o próprio Amazonino Mendes, políticos como o Arthur Neto, políticos como Alfredo Nascimento, até o Serafim Corrêa, o que esses políticos eles deixarem suas administrações como legado, inclusive que a gente pode até usufruir até hoje ainda de algumas iniciativas, na verdade de várias dessas, que hoje, trazendo para o retrospecto hoje, gestões atuais, capital e executivo estadual, o que essas administrações hoje podem não deixar de legado que essas estruturas anteriores deixaram? O que o senhor consegue avaliar a partir do momento atual da nossa política hoje? Bem, conversando pelo Amazonino é um nome que jamais será esquecido. Ele tem uma história impagável. Foi o cara que mais construiu hospitais no estado do Amazonas. Ele conseguiu reestruturar o estado. Foi um defensor ferrenho da Zona Franca de Manaus, realmente brigando com estados poderosos aí como o Rio e São Paulo, batendo de frente com o presidente da República. Então, assim, o legado dele é algo que você não consegue mensurar, né? E fez escola. Alfredo, Omar, Eduardo Braga, enfim, todos passaram pela escola do Amazonino, que veio da escola do Gilberto. Então, assim, são políticos que, se a gente for botar o pé da letra, não tem como a gente comparar. Não existe aquela comparação de dizer, olha, fulano foi melhor e tal. Ele sempre, no meu entendimento, sempre vai ser melhor. O Alfredo, até um certo tempo, ele foi bom. Ele criou o médico da família, que eu acho que foi um legado dele. Foi muito importante essa questão da saúde básica, você tratar a doença no início, não é? O que ele pecou? No Expresso. O Expresso era um projeto magnífico e na época eu tinha assim, conversas diárias com o Pedro Carvalho. Pedro Carvalho é engenheiro de trânsito, era o único engenheiro de trânsito do Brasil, hoje não mais, né? Acho que o Paulo Henrique também hoje é engenheiro de trânsito. E o Pedro Carvalho falava para mim com relação a essa questão do Expresso. Na verdade, quando o Expresso foi implantado, eu fui um dos primeiros a circular nos ônibus ainda em experimento. E a gente sentia como se nós estivéssemos em Curitiba. Eu estive em Curitiba porque eu fui conhecer a Dataprom, que é a empresa de bilhetagem eletrônica. E eu digo, pô, vai ser um sucesso, vai ser maravilhoso. São ônibus grandes, vai desafogar um pouco a questão dos terminais e tudo. Qual foi a falha? Primeiro, os ônibus fechados, a janela não podia ser aberta, o ar-condicionado começou a não funcionar, as pessoas se sentindo sufocadas dentro do ônibus, além de repente entrava alguém com gripe e acabou, todo mundo ali era contaminado. Deus o livre, aquilo num Covid. Segundo, a pavimentação das vias que passava o Expresso. Pavimentação de má qualidade, os ônibus pesados fazendo tração, faziam aquelas crateras em todas as avenidas por onde passava o Expresso. E aí recebeu o nome de Expresso, foi até rebatizado de Expresso. Então, assim, foi uma coisa que eu acredito que tenha prejudicado muito o Alfredo, e o fato de ele ter deixado a prefeitura para o Carijó foi o prefeito tampão por 9 meses, para assumir o ministério justamente nessa fase em que o Expresso começou a fracassar. Eu penso que o Alfredo paga esse preço até hoje, né? Arthur Vigílio já tinha sido prefeito em 79, eu tinha 1 ano de idade, nasci em 79, na verdade, e assim, dizem que ele foi um bom prefeito,
na época, os que acompanharam ele, chamavam ele de prefeito Tatu, porque ele só queria cavar as coisas, mandar fazer tubulação. Mas assim, já havia uma preocupação do Arthur na questão do saneamento básico da cidade, né? Cidade Nova praticamente foi na gestão dele que surgiu. Ônibus que vieram de outras empresas, como a União Cascavel, foi na gestão do Arthur. A cidade de Manaus, enfim, ele conseguiu trazer várias linhas para cá e ampliar, ofertar maior número de linhas de transporte público para os bairros. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, na sua eleição e reeleição, da mesma forma, houve um tempo em que realmente o transporte público na gestão do Arthur estava funcionando. E a questão da reforma das paradas de ônibus e tal, a questão da merenda escolar, a construção de escolas e reforma de escola, a construção de creches, também foi muito legal no primeiro mandato. O segundo mandato, não sei se houve um relaxamento da equipe dele, mas muitas dessas coisas começaram a também fracassar, a questão do transporte público, a questão da evasão escolar, enfim. Além desse caso do enteado dele, o caso Alejandro, que felizmente foi uma fatalidade, mas que atingiu diretamente a gestão dele, o atingiu, porque a oposição na época usou isso contra ele e usa até hoje, dizendo que o carro era da prefeitura, que a ordem foi dele, que o segurança era dele, foi o segurança que executou o rapaz, o Flávio, enfim. Então, esse caso policial fez com que o Arthur, tanto que nessa eleição agora, ele não conseguiu se eleger senador, porque, tipo, muita gente associa ele ao crime, embora ele não tenha nenhuma participação. Mas aconteceu. Então, assim, cada um deles tem o seu legado positivo e o seu legado negativo. O Eduardo Braga tem seu legado positivo? Tem. Prosamin, dentre outros, mas vem recorrente de algumas situações de corrupção, essa coisa de ele ser um cara muito ignorante, ser um cara muito truculento, de não aceitar não como resposta. Então, essa fama, isso eu já falei pro próprio Eduardo. Eu digo, se tu fosse 50% do que foi Gilberto, tu não perdia uma eleição para governo. Mas o Eduardo perdeu a eleição para o Wilson. Perdeu para o Wilson. O Wilson que estava beirando 80% de rejeição. Houve uma reviravolta. Eu, particularmente, não acreditava na eleição do Wilson. Isso eu falo para todo mundo de forma aberta. Eu não acreditava que o Wilson seria reeleito, mas aí, quando eu vi a convenção dele, que foi a maior convenção da história do Estado, eu só me lembro de convenções como essa na época do Amazonino do Gilberto, que era no Vivaldão, as convenções, e tinha atração musical. Trazia o Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, traziam atrações nacionais, como o Serafim na época, quando era permitido ainda trazer atrações, né, fazer showmício. O último showmício que foi feito pelo Serafim na Itaúba, que foi a banda KLB. Então ali eu vi muita gente, mas você trazer uma multidão sem banda, sem nada, sabe, é algo surreal. Então quando eu vi a convenção dele, eu digo, Wilson está reeleito. Acabou. Acabou. O cara conseguiu botar, acho que umas 50, 100 mil pessoas ali. Então, assim, fazendo essa análise curta, a gente consegue avaliar de que realmente a população não quer mais o Eduardo. É complicado. Então, assim, de todos eles têm seus erros, todos eles têm seus acertos, né? Se tu me perguntar qual o melhor, não há sombra de dúvida que seja o amazonino, né? O segundo melhor, eu diria o Arthur Vigílio. Hoje, qual é a sua avaliação sobre os novos políticos em ascensão? E aí, eu não quero trazer aqui para você, na sua mesa, somente nomes hoje que estão nos nossos executivos da prefeitura e no estado, né? Como o Davi Almeida e o governador Wilson Lima. Eu também trago outros personagens também que estão em ascensão. Eu falo do próprio deputado federal Amumando, eu falo do capitão Alberto Neto também. Qual é a sua avaliação em torno dessas novas figuras que ascendem hoje e que amanhã, inclusive, também podem assumir aí outros espaços de poder, quem sabe até os executivos também do estado e da capital? Vamos lá. O Amon, quando iniciou a disputa para vereador, né, que ele disputou, o cargo de vereador, eu não sabia quem era o Amon.
Aí me falaram, olha, ele é neto do Chalub, o desembargador Chalub, presidente do Tribunal de Justiça. Eu digo, bom, está explicado. Agora eu sei quem é. As pessoas estão criticando porque ele tem estrutura. Acho que quem está criticando gostaria de ter essa estrutura. O cara não tem culpa de ser neto do presidente do Tribunal de Justiça, de ser enteado do presidente do Tribunal de Contas do Estado, de ter uma mãe desembargadora. Então, assim, o cara não tem culpa. Se ele tem essa estrutura, que bom. Muitos gostariam de ter. Ponto. A questão é que, hoje o que o Amon faz, a oposição que ele fez ao Davi, e hoje o que ele faz na Câmara Federal, é legal. Ele é um cara muito inteligente, tem ótimos projetos, nunca condenei isso. Qual foi a minha crítica com relação ao Amon? Primeiro, ele deu uma entrevista para mim dizendo que ele não seria candidato a deputado, porque ele seria imunossuprimido, ele teria uma doença e que ele poderia morrer a qualquer momento. E o que ele queria era deixar um legado. Tipo assim, ele deixou a entender que ele seria vereador por 4 anos e tchau. E deixou uma história e acabou, porque ele tinha medo de morrer. Acabou que ele foi candidato a deputado, isso já era esperado, inclusive deputado federal. E assim, eu cheguei a falar no meu programa sobre isso e ele falou que eu estava mentindo. Eu já tinha propagado, que ele tinha dado uma entrevista para mim, falando que não seria candidato, que ele nunca falou isso. Eu exibi a entrevista dele. E falei, bom, amor, quem está mentindo? Eu ou você? Aqui você diz para mim, está gravado. Eu faço a pergunta, você diz, não sou candidato a deputado. Então, não sou eu o mentiroso. Então ele acabou recolhendo, ele entendeu que naquele momento ele errou. Ele deve ter esquecido que você deu essa entrevista para mim. Mas como eu tenho tudo guardado, a gente tem que falar aquilo que a gente pode provar. Então, assim, essa oposição que o Amon faz, ou fez com o Davi, faz até hoje, porque ele quer ser candidato a prefeito, e esse trabalho que ele faz na Câmara Federal é muito fácil, pela estrutura que tem por trás dele. Qualquer um de nós faria. Se meu avô fosse presidente do Tribunal de Justiça, meu pai presidente, meu padrasto, que eu chamo de pai, presidente do Tribunal de Contas do Estado, minha mãe desembargadora, se eu tenho acesso direto ao Judiciário, se eu tenho acesso direto ao Ministério Público, se eu tenho acesso direto ao Tribunal de Contas do Estado, meu amigo, eu deitava e rolava. É fácil você fazer uma posição dessa se você tem um grupo poderoso por trás de você, que não deixa ninguém te tocar, que não deixa ninguém te processar, que não deixa chegar nem perto de você. Faz isso sem essa estrutura? Não faz. É difícil para qualquer um de nós que não tenha esse guarda-chuva fazer uma oposição como essa. Aí ele vai e diz assim, mas eu já peitei até meu avô. Ali foi uma encenação. Presidente, o senhor também, além de estar na política, nos bastidores da política nos últimos 20 anos, já ter feito parte também de algumas máquinas públicas lá no início, o senhor também já foi, como o senhor bem citou aqui no início da nossa entrevista, filiado ao PFL, que se tornou o DEM, e o DEM, que por sua vez, em fusão com o PSL, se tornou o União Brasil, hoje partido até do governador. O senhor não pensa em, de repente, voltar a se filiar ou, de repente, fazer parte da política por meio de um mandato? Na verdade, eu lancei minha pré-candidatura à vereança no dia do meu aniversário. Eu já recebi convite de alguns partidos, na verdade, eu já tinha recebido o convite do Cidadania, meu amigo Elci Barroso, que é cunhado do Issa, que é meu amigo já de muitos anos, desde tempo do movimento estudantil. Eu tinha me convidado antes, já tinha sido convidado pelo PDT, pelo PSTB, o Rosivaldo Cordovil, o vereador Rosivaldo Cordovil, o presidente municipal, esteve aqui comigo. Inclusive foi o autor do projeto que me deu a medalha de ouro Cidade de Manaus. E ele veio aqui e me convidou para me filiar ao PSTB, que é PSTB e Cidadania, na verdade, né? A federação agora. E o Alberto Neto me ligou também, me chamou para ir para o PL. O Rodrigo Sá me chamou para ir para qual é o dele? Podemos. Então, assim, convite eu já recebi de vários, da menina do PV, a Eliane, do PV. Então, assim, muitos já me convidaram para ir para algum partido. Até porque hoje eu sou filiado da Democracia Cristã. A Democracia Cristã eu também fui presidente da Juventude
e fui vice-presidente estadual, né, junto com o Cícero Lima. O Cícero me deu essa oportunidade e eu voltei para a política justamente no DCE, da Democracia Cristã, onde a gente fez um trabalho bem bacana. Então, eu tenho interesse. Agora, assim, hoje eu analiso muito o quadro e analiso muito a questão dos partidos, porque todos eles terão um vereador eleito. Eu acho muito difícil você não ter um partido que não tenha nenhum vereador de mandato, ou que não tenha nenhum empresário, enfim. É uma eleição difícil porque você vai enfrentar os atuais vereadores que vêm para a reeleição, você vai enfrentar os deputados estaduais que perderam a eleição, querem ser vereador como trampolim para depois voltar a ser deputado estadual novamente, alguns deputados federais que já perderam algumas eleições e empresários, lideranças comunitárias, médicos, enfim. Então a eleição de vereador é uma eleição talvez a mais difícil de todas. Então o que eu avalio hoje? Eu estou avaliando a questão do partido, e essa questão de saber com quem eu vou caminhar para prefeito. Eu gostaria de caminhar com o Davi, não quer dizer que isso não mude. Pode ser que isso mude daqui a uma semana, daqui a duas, a gente não sabe. Mas se tu me perguntar hoje com quem você gostaria de caminhar, eu te responderia que eu gostaria de caminhar com o Davi. Então não sei quais partidos estão com o Davi. Aliás, até sei alguns, mas não sei se eles permanecem com o Davi, né? Porque, como eu digo, política ela muda constantemente, né? Às vezes o cara desiste no dia da convenção. No dia da convenção o cara rompe. Tá tudo certinho, chegando na hora desfaz a ata. Aí o cara que estava aqui já pula pro barco de lá. O cara que estava lá vem para cá. Então, assim, a política ela é muito dinâmica, sobretudo aqui. Então, hoje eu penso, até porque é um pedido dos amigos meus, empresários, dos meus amigos donos de blogs e portais, falaram, a gente precisa de um representante nosso lá, e da família mesmo. Né? Falaram, acho que está na hora de tu voltar, tá com mais de 10 anos que não disputou uma eleição, e hoje você está preparado, hoje você é um cara que tem conhecimento, as pessoas gostam de você, você tem um leque com o pessoal da saúde, os diretores de hospitais, as diretoras gostam de você, o próprio secretário de saúde é teu amigo pessoal. Então, eu acho que chegou o momento de você fazer alguma coisa inserido como um parlamentar. Então, assim, o que eu estou aguardando são essas mexidas no tabuleiro. Eu não posso dar o tiro errado. Eu estou balançado pelo PL, que é o partido do Alberto Neto. Alberto é meu amigo. Como Podemos também. Então, assim, eu tenho uns 3 ou 4 partidos do PV que eu tenho avaliado muito, sabe? Mas essa decisão só devo tomar a partir do ano que vem. A gente falou um pouco sobre a sua caminhada na política, sobre os bastidores. Eu gostaria agora de iniciar, presidente, falando um pouco sobre a responsabilidade que o senhor tem hoje à frente dessa associação de jornalismo nacional, na verdade, digital, o jornalismo digital. Eu gostaria de saber hoje quais são os desafios que o senhor tem enfrentado à frente dessa presidência. A gente começou a perceber a necessidade de se criar um sindicato ou uma associação. Por quê? Porque o sindicato dos jornalistas, eles defendem os jornalistas diplomados. É uma bandeira do sindicato. Aliás, é uma bandeira da federação. E que eu nunca fui contra. Eu sempre disse isso. O jornalista é aquele que tem diploma. Ponto. Porque senão o médico não precisa ter diploma. Não é? O advogado não precisa ter diploma. Então, o jornalista é aquele que estudou, se formou, tal, enfim. Mas a lei, ela abriu uma brecha. Então a gente não pode respeitar aquele que é jornalista com DRT com a lei federal, por meio da lei federal. E estava havendo essa discriminação. Um pessoal mais radical do sindicato, tipo, humilhava os colegas em pauta, essas coisas. E isso começou a chegar para mim, muita reclamação com relação a isso. Aí, conversando com o Moisés Dutra, que é o dono do blog da Amazônia, e do Portal 9, ele falou, a gente tem que criar uma associação. E nós criamos a Associação de Blogs e Portais do Estado do Amazonas. Reunimos o grupo, eles me escolheram como presidente, ponto. Uns 2 anos depois, a Cileide montou uma associação, foi a brasileira, e botou um grupo de
blogs e portais lá. Só que aí a gente viu que dividido não conseguia resolver muita coisa. Surgiu a ideia de unificar as 3 associações, que era a minha, a dela e a do Ronaldo Castro. O Ronaldo já tinha uma de muitos anos também. Só que não deu certo. Por quê? Porque, tipo assim, queria que eu fosse o presidente e ela vice. Aí tinha um grupo que não queria que eu fosse presidente, queria que ela fosse. Aí tinha um grupo que queria que o Ronaldo fosse. Então, tipo, desalinhou. Eu digo, bom, não tenho necessidade de estar confrontando os colegas por causa de associação. Aí me afastei com o meu pessoal. E aí a gente resolveu fundar a Associação Nacional de Jornalismo Digital. E aí os outros começaram a vir para cá. Por quê? Porque eu consigo ajudar um ou outro da minha forma. Às vezes o cara precisa de uma cirurgia, às vezes o cara precisa de um recurso, precisa de um patrocínio. Então, dentro do meu leque de amizade, de conhecimento, eu indicava, conseguia um patrocínio para um, conseguia um deputado para ajudar outro, um vereador para ajudar outro. Então, assim, foi encaminhando esse pessoal e eles começaram a falar só, procura o generoso que ele resolve. Então eles começaram a migrar para cá. Qual é o maior desafio que eu tenho hoje? É manter o número de blogs e portais que tenham CNPJ, sede, que tenham pelo menos um endereço, que seja na casa do cara. Às vezes eu comecei na minha casa, então eu não posso condenar a pessoa que começa na sua casa. Todo mundo quer começar, então, mas que ele tenha pelo menos um endereço. O nosso maior desafio é encontrar os clandestinos. Porque os clandestinos eles passaram a ser perniciosos no momento em que eles são usados apenas para acharcar, para extorquir, sabe, com ligação clandestina, essas coisas. Aí, tipo, isso passou a ser um círculo vicioso de um pequeno grupo que passou a extorquir empresários e políticos. É verdade, eu não vou mentir que existe. Pouquíssimos, mas existem. Mas esses poucos acabam que estragando o trabalho de muitos, porque a sociedade todo mundo é igual, todos eles fazem isso, todos eles gostam de dinheiro, todos eles se venderam para o governador, se venderam para o prefeito. Eles não entendem, e foi uma luta para esclarecer isso, que banner de governo e de prefeitura num site não significa que aquela pessoa se vendeu, não significa que aquela pessoa vai se omitir, não vai criticar, não vai falar nada. Não. Ela pode criticar, eu faço isso aqui. Sempre fiz a vida toda. Sendo parceiro do Arthur Vigílio, tendo os banners da prefeitura, que foi a pessoa que mais me ajudou, eu nunca deixei de criticar a prefeitura. Tinha problema de buraco, eu falava, problema de ônibus eu falava, mas eu era aquele cara que falava e tentava resolver. Não simplesmente falar por falar, ou para ganhar like, ou para me tornar mais conhecido, não. A primeira coisa que eu perguntava da pessoa é o seguinte: você quer resolver? Eu quero resolver, então a gente vai resolver. A tua denúncia é para resolver, só para denunciar? Não quero resolver, então a gente vai resolver. Eu denunciava, mas eu denunciava não para atacar aquele secretário, coisa parecida. Eu denunciava para a gente tentar resolver aquela situação. Qual é a relação hoje da Associação do Jornalismo Digital com a Associação dos Blogs e Portais de Manaus, com o Sindicato do Jornalismo? Existe hoje alguma espécie de truculência ou, de repente, de um clima de inflamação? Ou hoje é outra situação o clima entre vocês, o nível de relacionamento? Bom, assim, com o Sindicato dos Jornalistas há um certo distanciamento. Porque o Wilson, ele é comunista assumido. Eu sou de direita, mas eu não sou de direita extrema. Eu tenho amigos no PCdoB. Eu tenho amigos no PT. O Sinésio é meu amigo. Está aqui a foto. Todo mundo quer ter a minha foto. Me abraçado aqui com o Sinésio. O Sinésio é do PT. Conseguiu uma medalha para mim, a medalha Mérito Legislativo, a indicação dele. E todo mundo sabe da amizade que eu tenho com o Sinésio. A gente consegue separar as coisas, distinguir as coisas, né? Você não precisa ser inimigo do outro porque o outro pensa diferente de você ou está num partido diferente de você. Então, assim, o Wilson não. O Wilson, ele levou o comunismo para dentro do sindicato. Ele usava o sindicato para fazer campanha para o Lula. E eu achei isso muito errado. Nós nunca usamos a associação para fazer campanha para o Bolsonaro. Cada um de nós tinha a sua escolha, ponto, e cada um se respeitava. Nós traçamos isso aqui.
Então, assim, e tipo, o sindicato, na gestão do Wilson, nos menosprezava. Quando eu falo nós empresários. Só valeria se a gente tivesse diploma. Se a gente não tivesse diploma, para eles não serve de nada. Até para você conseguir conversar com eles é uma luta. E tanto que em meus discursos na tribuna, eu falava sobre isso. Eu digo, olha, em vez de você estar preocupado só com diploma, você se preocupar em ter uma sede boa, que a sede de vocês está para cair. O prédio onde é o Sindicato de Jornalistas, com todo respeito, é um lixo. Se você passar na frente, você tem medo daquele desabar, que aquele prédio tem muitos anos. Não sei nem se teve alguma reforma. Os eventos do sindicato passaram a ser esvaziados. Os nossos eram lotados, 100, 150 empresários. O dele dava 10, 15 jornalistas. Por quê? Porque ele não inovou. Eu tentei conversar com isso várias vezes para a gente sentar na mesma mesa e chegar a um consenso. E sempre mandei dizer para ele o seguinte, olha, eu não sou contra a luta de vocês. Eu não sou contra a luta da Dora Tupinambá. A Dora é minha amiga. A Dora foi presidente do sindicato e me ligou uma vez, generoso, a gente queria conhecer a tua sede. Eu digo, com o maior prazer. Ela disse, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Você é contra a nossa luta pelo diploma? Eu disse, jamais. Jornalista para mim quem tem diploma. Ah, então tudo bem. Que bom, porque a gente já estava preocupado, achando que você era contra. Eu digo, não sou contra. Só que, Dora, eu sou contra a forma como vocês estão conduzindo a situação. É como se quem não tivesse diploma não merecesse respeito algum. E merece. Porque é só ele estudar. Ele estuda, tira o diploma, pronto. Eu acho que vocês têm que incentivar, que é o que a associação faz. O que nós fizemos? Preocupado com essa situação, eu digo, bom, eu tenho que ser exemplo. Eu já me formo ano que vem. Em janeiro do ano que vem eu me formo no curso de jornalismo na Faculdade de Boas Novas. E conversei com a reitoria, conversei com a direção, com a professora Maria José, com a professora Anabelle, com o professor Erna, e nós conseguimos construir um projeto. Hoje a Faculdade de Boas Novas concede desconto de até 40%, 60% para quem quer fazer o curso de jornalismo por meio da associação. E está encaixando os horários de EAD e presencial, tipo, o cara vai 1 ou 2 vezes por semana. E as outras ele faz online. Até isso a gente conseguiu. Então, assim, justamente para que esses empresários se capacitassem, pudessem dizer, não, hoje eu sou jornalista de fato de verdade, eu tenho diploma. Então, o nosso desafio passou a ser esse. Primeiro, conseguir a oportunidade para que esses empresários tirassem o diploma e realmente se tornassem jornalistas diplomados. Segundo, combater a clandestinidade. Terceiro, que também é muito difícil, mas a gente tem tentado, encaixar alguns desses blogs e portais que têm estrutura hoje com contrato com o governo, com a prefeitura, com uma empresa privada. O governo não consegue mais absorver ninguém. O orçamento fechou, como fechou da prefeitura. E eu tenho conversado isso com eles. Eles falam para mim, poxa, consegue contar comigo na prefeitura? Eu disse, gente, não é fácil, não é assim, consegue. Já tem uns que já estão lá, olha, há um tempão, já estão até reduzindo. Inclusive reduzindo o valor. Aí o cara fica se quiser. Quer dizer, que é uma coisa muito complexa. Tem uns até que desistiram, que não aguentam mais. Tem uns que montaram estúdio, fizeram tudo, não conseguiram nenhum contrato. Teve que vender o estúdio. Então eu sei dessas dificuldades. Então hoje a gente luta justamente para que haja igualdade, para que de repente os que estão na associação tenham uma oportunidade de ter um contrato, seja prefeitura, seja governo, seja privado, mas que eles possam ter algum tipo de recurso para manter o seu negócio, porque ele gera emprego e renda, como eu gero, como você gera, como outros colegas geram, porque você tem cinegrafista, você tem jornalista, todas as meninas ganham piso aqui, você tem custo com combustível, com imposto, enfim, então você gera vários empregos direto e indiretamente. Muito bem, presidente, eu quero agradecer pela entrevista, quero agradecer o encontro e fica também aí o convite para próximas oportunidades. Não, eu que agradeço e querendo vir outras vezes aqui conversar, né? Vou te levar ali para te conhecer o nosso estúdio e vamos embora. Perfeito, muito obrigado. Para você que acompanhou a entrevista até aqui, muito obrigado e até a próxima.